Está no ar o Vitalidade, programa sobre saúde e qualidade de vida aqui da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje vamos conversar sobre a doença mais mortal do século XXI, o câncer. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, a cada ano mais de 12,7 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com câncer e 7,6 milhões morrem vítimas dessa doença. No Brasil, são esperados quase 500 mil novos casos para este ano. Para conversar sobre esse importante assunto que assombra muitos lares, está aqui conosco o oncologista Carlos Antonello. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, com residência em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e residência em Cirurgia Oncológica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O médico também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, membro titular da ESSO, Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica. Carlos Antonello também é responsável pela área de cirurgia oncológica do Hospital Regina, aqui de Novo Hamburgo. Antonello, então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao Vitalidade. Muito obrigado pelo convite. Começando a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse um pouco mais como o câncer se forma no corpo humano. O câncer é uma doença crônica. O que define câncer? Nós sabemos que câncer é um termo geral que define mais de 200 tipos de doenças, que são caracterizadas porque quando células começam a crescer de forma desordenada e esse crescimento começa a invadir células, ou ao redor ou à distância. Essa seria a definição de câncer. Nós sabemos que o câncer, dependendo da célula onde ele surge, apresenta um comportamento biológico e uma evolução diferente. Qual é o peso da herança genética sobre o câncer? Assim, as pessoas têm uma predisposição genética em desenvolver algum tipo de câncer, se já é da família, se alguém da família já teve, por exemplo? Essa é uma questão muito importante quando nós falamos de câncer. A maioria das pessoas acham que o câncer é uma doença transmissível de pai para filho, uma doença hereditária. Nós sabemos que o câncer tem um componente genético em torno de 5%. 5% dos cânceres são transmitidos através de uma herança genética. Os outros 95% são desenvolvidos por maus hábitos de vida. Em resumo, o câncer é uma doença que se adquire durante a vida. Eu ia te perguntar mais adiante, mas como entramos nesse assunto, por exemplo, a poluição, o uso exagerado de agrotóxico na alimentação, o estresse do dia a dia, então, são fatores que podem desencadear futuramente um câncer? Sim, nós temos... O estresse já é um pouco controverso, até o momento não se tem uma determinação assim que o estresse possa causar câncer. Mas hoje, o que se sabe a respeito do câncer? 30% de todos os cânceres, 30%, um terço, é causado pelo cigarro. O tabagismo ainda é o principal fator de risco no desenvolvimento do câncer. De qualquer tipo de câncer, Antonello, ou principalmente no câncer de pulmão? Quando a gente fala em câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão são desenvolvidos pelo cigarro. Mas falando assim, genericamente, em termos de câncer, 30% são causados pelo tabagismo. Outros 30% são causados por ingestão de dieta inapropriada, consumo excessivo da carne vermelha, baixo consumo de verduras, frutas, vegetais, a obesidade. A obesidade hoje em dia é o segundo fator de risco para desenvolvimento do câncer, coisas que as pessoas não sabem. Independente do câncer. Principalmente em termos gerais eu falando, mas assim, câncer que está relacionado com a obesidade, câncer de mama, câncer de endométrio do útero, câncer de cólon. Então, assim, dentre alguns bem frequentes, temos a importância da obesidade. Então, 30% é tabagismo, os outros 30% obesidade, dieta inapropriada, falta de atividade física. Nós temos trabalhos que mostram que realizar uma atividade física de forma rotineira reduz
a chance daquela pessoa desenvolver um câncer no futuro. Sobre, então, medidas preventivas, né, que podemos tomar para evitar, então, não sei qual a palavra mais certa para falar, prevenir o câncer. A prevenção, né? Nessa questão nós temos a prevenção primária, que significa o combate aos fatores de risco, que o câncer é uma doença que a pessoa desenvolve no decorrer da vida. Então temos a prevenção primária, nós podemos fazer coisas para evitar o surgimento da doença. Surgimento do câncer. E temos a prevenção secundária, exames que realizamos a fim de descobrir o câncer numa etapa inicial. Falando então de um pouco de prevenção primária. Prevenção primária e tabagismo, a obesidade. O álcool tem alguma influência? Exatamente, também tem influência. Tabagismo, obesidade, dieta inapropriada, atividade física regular é importante. Outros agentes formadores do câncer, o álcool. Nós sabemos que o álcool exerce uma importância significativa no câncer de cabeça e pescoço, o câncer de laringe, o câncer de esôfago. O álcool desenvolve a cirrose, que a cirrose é um meio para o surgimento de um câncer hepático futuro. Então, o álcool também é um fator de risco para o câncer. Temos o HPV, temos vírus, o vírus do HIV, o vírus do HPV. O HPV é um vírus transmissível, é o principal fator de risco no desenvolvimento do câncer de colo de útero, está associado também ao desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, e é um vírus que hoje nós temos uma vacina que pode ser realizada dos 10 aos 14 anos, conforme o Ministério da Saúde, e vai prevenir que as moças desenvolvam o surgimento do câncer de colo de útero no futuro. Há uma campanha bem grande agora, até nesse momento, para a vacinação das adolescentes, crianças e adolescentes para o HPV. Muita gente tem se mostrado contrária a essa vacinação. Tem alguma base ou tem estudos que comprovam que essa vacina realmente é eficaz? No momento, nós sabemos que para aqueles principais sorotipos 16, 18, 31 e 33 do HPV, que são sorotipos que podem vir a desenvolver uma doença futura, a vacina se mostra muito importante. A vacina age prevenindo que aquela moça que tenha contato com o HPV desenvolva a doença no futuro. Vai evitar o surgimento de uma doença. Então a vacina, de certa forma, é muito importante e tende futuramente a reduzir os casos de câncer de colo de útero, que é um câncer que no nosso meio, aqui no meio de um país subdesenvolvido, é um câncer ainda que assola muitas mulheres. Você falou em relação à obesidade, né? E citou vários cânceres que acometem as mulheres. A obesidade também pode causar câncer nos homens? E quais são os principais tipos de câncer para a mulher e para o homem que tem mais casos, por exemplo? É uma questão de gênero? Nessa segunda pergunta. Também, sem dúvida. A obesidade também é um importante fator de risco para o câncer no homem. Está relacionado aos cânceres do tubo digestivo, principalmente colo reto. A obesidade exerce um fator importante. Nós sabemos que o principal câncer, independente do gênero, 25 a 30% de todos os cânceres é o câncer de pele, não melanoma. É o câncer de maior incidência, tanto no Brasil como fora do Brasil. Já, se nós retirarmos o câncer de pele não melanoma... O que é não melanoma? É o câncer de pele que é o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide. São dois tipos de câncer de pele, que é muito frequente, representam quase 1/3 dos cânceres. Agora, a estimativa do INCA, por exemplo, para 2016, cerca de 6 mil novos casos de cânceres, sendo que 180 mil, 30%, é desse câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma epidermoide, que são cânceres que não levam à morte da paciente, mas eles causam importantes deformações. Então, se nós retirarmos o câncer de pele não melanoma, na mulher, o principal câncer da mulher é o câncer de mama. E é um câncer que nós temos a possibilidade de realizarmos um diagnóstico precoce através da mamografia, que aí a mamografia se inclui numa prevenção secundária. Toda mulher, a partir dos 40 anos, tem indicação de realizar a mamografia.